Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Arlene Kids e hoje eu quero compartilhar com vocês uma grande bênção. É que o meu amiguinho Misael, ele mandou um áudio para mim dizendo que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador no dia 8 de maio. Que grande bênção! Misael, um beijo para você e que você cresça no conhecimento de Deus, tá certo? Então vamos lá para a nossa história, vamos continuar com a história. Vimos na semana passada como Deus guiou o servo para encontrar uma esposa para Isaac. E você lembra o nome da esposa de Isaac? Era Rebeca. E olha, eles estavam muito felizes porque ele realmente amava sua esposa. Então, assim como Abraão, Isaac também, ele era um homem de oração. E ele sabia das promessas de Deus. Ele sabia que Deus tinha prometido para Abraão que a sua descendência seria bem grande, que Deus também ia abençoar aquelas pessoas que a abençoasse e também Deus ia amaldiçoar aquelas pessoas que amaldiçoassem Abraão. Então ele sabia das promessas e ele estava preocupado, sabe por quê? Porque a sua esposa, Rebeca, não podia ter filhos. Mas olha só, ele era um homem de oração e ele orou ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus ouviu a oração de Isaac e ela estava grávida de gêmeos. Mas só que tinha uma complicação, a sua gravidez não foi fácil. Ela sentia como se seus filhos estivessem brigando entre si. E ela ficou imaginando o que seria aquilo, o que Deus estava tentando lhe dizer. Então ela orou ao Senhor, porque ela desejava compreender a vontade de Deus para si mesmo e para seus filhos. E Deus lhe disse, olha o que foi que Deus disse para Rebeca. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha só, Rebeca e Isaac, eles buscavam a Deus em oração quando está enfrentando qualquer dificuldade e também quando queria saber a vontade de Deus. Criança, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, busque a Deus em oração. O que é orar? Orar é falar com Deus. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar, orai em todo tempo, certo? Então você pode orar quando você estiver preocupado com alguma coisa, quando você estiver triste, quando você não sabe que decisão tomar, o que vai fazer. Você pode orar ao Senhor, você pode orar também pelos seus familiares, alguém esteja doente ou está passando por alguma dificuldade. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, ore a Deus em qualquer situação. A Bíblia diz, orai sem cessar. E Isaac e Rebeca, eles estavam orando. E quando Deus disse para ela que havia 2 nações, Deus estava dizendo que seus filhos seriam chefes de 2 nações e que o filho mais velho ia servir o mais novo. No geral, o filho mais velho da família recebia um título de direito de primogenitura, ou seja, ele receberia sua herança em dobro. Era uma honra especial, uma bênção especial de Deus. E olha só, depois de um tempo, quando as crianças então nasceram, Isaac, Rebeca e seu avô Abraão, olha só, estava muito, muito, muito feliz. Em primeiro lugar, nasceu Esaú e depois Jacó. O nome Esaú significa peludo e a Bíblia diz que ele era realmente assim. Ele era muito diferente do seu irmão Jacó, que tinha a pele lisa. Jacó nasceu agarrando o calcanhar do irmão, como se quisesse derrubá-lo. Portanto, eles o chamaram de Jacó,
aquele que derruba outro. Significado. Então os meninos cresceram. Quando Esaú e Jacó fizeram 15 anos, o avô deles, Abraão, morreu. Sua família ia sentir assim, eu acredito que ia sentir muita falta de Abraão. Mas olha, também tinha um problema ali naquela família. Porque Isaac amava mais Esaú, era o seu filho preferido. E Rebeca amava mais a Jacó, era o filho preferido. Então, eles eram bem diferentes. Esaú gostava de caçar e da vida ao ar livre. Seu pai apreciava comer a carne dos animais que ele caçava. Já Jacó, ele era um homem pacato, ele era um homem de casa, ele gostava de ficar na sua tenda, gostava de cozinhar e provavelmente passava mais tempo com sua mãe. Por isso que a Bíblia diz que Jacó era o filho preferido de Rebeca e Esaú o de Isaque. Certo dia, Esaú foi caçar. Ele voltou para casa muito cansado e com fome. Ao chegar perto da tenda, sentiu o cheiro de comida. Então ele deve ter imaginado, Jacó deve estar fazendo um cozido delicioso. Então ele foi lá pedir um pouco de comida para Jacó. Naquele momento, Jacó viu um meio de conseguir do irmão o que ele tanto queria. Então, ele disse o seguinte: eu lhe dou um pouco do meu cozido. Se você me vender o seu direito de primogenitura, ou seja, a bênção especial. Então, naquele momento, Esaú sabia que o direito de primogenitura era importante, mas não se importava com uma herança, ou que talvez só recebesse muitos anos mais tarde. Ele não se importava com a bênção de Deus e com as suas promessas de aliança. Esaú, naquele momento, ele só queria comer para matar a fome. Ele deu a Jacó o direito de primogenitura e o irmão, então, Jacó deixou que ele comesse o prato de lentilhas. Que coisa, não é verdade? Então, naquele momento, Esaú desprezou essa bênção. Ele não estava preocupado com as coisas espirituais. Ele desprezou as bênçãos do Senhor. E sabe, criança, quando eu e você desprezamos as coisas de Deus, quando nós não queremos ouvir as histórias, quando nós não queremos ir para a igreja, quando nós não queremos orar, nós estamos desprezando a Deus e isso é pecado diante de Deus. Na verdade, pecado são todas as coisas erradas que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, é ficar longe de Deus para sempre. Mas Deus nos amou tanto que ele enviou do céu o seu Filho, o Senhor Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi castigado no meu e no seu lugar. Ele tomou ali o meu castigo, mas ele não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sabe onde Jesus está? Ele está lá no céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos, aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Um dia pode morar lá no céu. A Bíblia diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Jesus disse que um dia vai voltar para receber todo aquele que tem um coração limpo, coração purificado de todo pecado. Então Jesus é aquele que morreu por você, é aquele que te ama e deseja que um dia você possa um dia ir morar nesse lugar maravilhoso que é o céu, a casa de Deus. Deus ama muito você. A Bíblia diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que você está esperando? Receba Jesus como Senhor e Salvador.
Então, criança, se você criança que já tem Jesus como Senhor e Salvador, ore a Deus em qualquer situação. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então, eu quero desafiar você, durante essa semana, você buscar Deus em oração, porque Ele está pronto para ouvir a sua oração. E agora, o que vai acontecer com tudo isso? O que vai acontecer com Esaú, com Jacó? Vocês querem saber? Então, na próxima semana, se Deus quiser, a tia Darlene vai continuar com essa história de Esaú e de Jacó, tá certo? Então, Deus te abençoe você e que você tenha uma semana maravilhosa. Um beijo para todos vocês, tá certo? Pois é, crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão gostando das histórias? Eu espero que sim. E vocês, estão gostando? Eu tô gostando, tia Darlene! Eu também, tia Darlene, eu tô gostando! Ah, que coisa boa, né? Olha só, vocês lembram que Isaac, ele fez algo porque Rebeca não conseguia ter filhos. O que foi que ele fez? Quem sabe? Peraí, quer dizer que Rebeca... Depois eu pergunto de novo. A Rebeca, ela não podia ter filhos. Aí Isaac fez algo. O que foi que ele fez? É bem fácil. Peraí. Eu sei. Eu digo. Ele orou. Muito bem! Ah, que coisa boa que vocês prestaram atenção na nossa história. Mas eu tenho aqui também outra pergunta. Peraí, deixa eu ver aqui. De que forma Jacó e Esaú eram diferentes? Como eram? Um era gostava de ir lá caçar um animal, outro gostava de fazer uma comida, né? Ele gostava de ficar em casa. Quem gostava de caçar? Vocês lembram quem era? Era Esaú ou Jacó? Era Esaú! Isso! O Esaú gostava de caçar, não é isso? Isso! E Jacó, Carlinha? Ele gostava de fazer comida! Isso! Muito bem! Então vocês prestaram bastante atenção. E vocês, crianças que estão aí em casa? Vocês gostaram da história? Vocês querem receber uma atividade? Se vocês querem receber uma atividade, é só mandar um e-mail para a tia Darlene e nós vamos mandar então uma atividade para você fazer. É bem simples, às vezes é uma pintura, às vezes é para você completar alguma coisa, tá certo? Eu quero, tia Darlene, eu quero receber! Eu também quero receber, tia Darlene! Pois então tá bom, eu vou mandar para vocês também, tá certo? Pois então, ó, beijo para cada criança e vocês vão mandar os beijos de vocês também. Beijo! Tchau!